Marco, obrigada por teres aceito o convite para participares nesta rúbrica do Surfer on the Move, que é um blog de viagens, e por isso eu vou-te fazer perguntas sobre viagens, mas primeiro, se calhar, fazer um bocadinho uma introdução sobre ti. És um atleta português de lançamento de peso, foste o primeiro atleta português a chegar às Olimpíadas pelo lançamento de peso, correto? É verdade. Ou seja, estiveste em Pequim, estiveste, se eu não estou enganada, a Londres por causa das Olimpíadas, Sim. em Berlim, na Coreia do Sul por causa do Mundial, e destas viagens todas, qual é aquela que para ti foi memorável? Bem, sem dúvida que a China foi importante por ser os meus primeiros Jogos Olímpicos. Teve uma parte emocional muito grande, digamos assim. Teve coisas muito boas, que foi chegar aos Jogos Olímpicos, toda aquela festa, conhecer aquilo que era a realidade dos Jogos Olímpicos. Também teve coisas menos boas, a parte esportiva não correu muito bem, e todas as coisas que depois vieram a seguir a isso, mas essencialmente foi uma viagem que mudou a minha vida, que me deu uma visão mais ampla do mundo. Já tinha, porque já tinha ido à Rússia antes disso, em 1998, que era completamente diferente do que é hoje, mas foi uma viagem muito especial e que me tocou bastante. Entretanto, uma outra viagem muito especial foi a Coreia. Não sabia, pronto, nós quando ouvimos falar da Coreia, há sempre aquela história da Coreia do Norte, Coreia do Sul, e nós nunca sabemos ao certo aquilo que havemos de encontrar, mas a Coreia foi uma surpresa na positiva, um país super desenvolvido, claro, com uma grande influência americana, e com uma particularidade que foi o meu melhor campeonato, foi o melhor campeonato onde eu competi, acabei por ficar em quinto nesse campeonato do mundo. E claro que traz memórias fantásticas. Não é? Claro. E diz-me uma coisa, de tantas idas, tantas viagens, lembras-te qual foi a primeira vez que fizeste uma viagem internacional, ou seja, que saíste de Portugal? Lembras para onde é que foi? Lembro, foi precisamente para Moscovo. Tinha 15 anos, 14 anos, não, 15 anos. Bem, para mim foi a primeira vez em tudo, foi a primeira vez fora de casa. Primeira vez viajar de avião, primeira vez um país, ainda mais um país como a Rússia, que naquela altura ainda era muito fechado. Foi tudo ali um choque de emoções. Era um choque enorme para mim as pessoas verem-me na rua. Eu naquela altura tinha o cabelo comprido e achavam imensa piada, mesmo vinham-me tocar para ver se a pele era mesmo negra, isso não era uma brincadeira. Claro. Então chocou-me essa parte, mas ao mesmo tempo também percebi a grandeza do país. E pronto, e eles não terem conhecimento era por estarem fechados, por terem estado tantos anos fechados e com muito pouco conhecimento daquilo que era o exterior. E essa foi a minha grande viagem, a minha primeira viagem e uma que eu recordo para sempre. Claro. Eu pedi para trazeres o passaporte para poderes falar um bocadinho também das viagens que tens aí registadas, nomeadamente qual foi o último carimbo que puseste aí no passaporte. Eu felizmente já preenchi um passaporte e eu fico feliz, porque acho que é um marco na vida de uma pessoa que gosta de viajar, ter a oportunidade de preencher um passaporte. Claro. Quer dizer que nos dias de hoje quer dizer que viajaste muito para fora da Europa. Claro. Mas o último carimbo que tenho foi para os Estados Unidos, está por aqui algures. Sim. Este ano, todos os anos, no mês de Abril, ou pelo menos nos últimos 3 anos, no mês de Abril, tenho um training camp nos Estados Unidos. Nós vamos sempre para San Diego e tornou-se para mim uma das cidades do mundo que eu mais aprecio estar, talvez por ter sido aquela onde eu passei mais tempo e tive maior oportunidade de conhecer, também pela proximidade com Los Angeles. Sim. Que para mim é o centro do mundo, culturalmente, não fosse Hollywood, claro, ali... Claro. Mas é um bocadinho à parte daquela ideia que nós temos dos Estados Unidos, não é? Parece que há uma miscelânea de
de culturas e de pessoas de outras partes do mundo ali e fazem Los Angeles E uma diferente. vontade de querer ser diferente, querer fazer diferente, a própria vibe das pessoas lá é super descontraída, é muito à frente. Era a expressão que eu utilizava muito lá, de variadas coisas, a junção entre aquilo que é antigo e aquilo que é super moderno, Claro. e criarem uma coisa nova. É fascinante e gostei. E é das poucas cidades do mundo que eu era capaz de preferir. viveres lá. Era capaz de viver. Sim. Eu só tive esta sensação 2 vezes na vida. A primeira foi quando estive no Japão, estive em Tóquio, adorei, vim de lá completamente fascinado com a cultura, com as pessoas, apesar da comunicação não ser sempre uma coisa muito Claro, difícil, claro. mas as pessoas são muito prestáveis, têm muita vontade de ajudar, e senti que era capaz de viver em Tóquio e senti Los que era Angeles. capaz de viver em Los Angeles. E é uma sensação estranha, porque sempre que viajo e volto para casa, durante a viagem, depois quando estás a aterrar em Lisboa, eu fico sempre com aquela sensação, estou em casa. E quando voltei para o Japão e agora voltar para os Estados Unidos, quando Também lá tiveste cheguei, essa sensação de quando chegaste, estou em casa. não era bem a sensação de estou em casa, mas era a sensação de estou num sítio agradável, que gosto de estar, e era capaz, e na altura em que me venho embora, fica sempre Com aquela sozinho, mágoa, fica sempre aquela saudade. Mas adoro Lisboa. Claro. Lisboa para mim sou um privilegiado, Claro. de viver neste país e de viver nesta cidade, com tudo aquilo que tem para oferecer, e é fantástico. E eu ia-te pedir agora também para escolheres aí um carimbo que vejas para aí, que te diga uma viagem engraçada, com boas lembranças. Uma viagem engraçada, não sei se isto poderá ser engraçado ou não, mas foi algo que me fez muita confusão, que foi uma viagem para o Congo. Sim. Eu aqui só encontro de Dakar, mas Dakar, Mas Dakar. quanto é essa do Congo? Então, Quanto é do Congo? eu nunca tinha viajado para o continente africano, ou pelo menos para uma parte mais profunda da África. Já tinha estado em Marrocos e foi engraçado, mas já há ali muita influência europeia e nota-se que é um país aberto. Mas para mim o Congo foi a sensação de estar Era engraçado por estar tão descontraído num sítio de perigo iminente. Sim. Ou seja, era pessoas civis na rua com kalashnikovs, com metralhadoras no peito, com a maior das descontrações ali a conversar. E depois houve uma vez, numa dos passeios que demos, dois homens a discutirem a sério aquela coisa, e depois os amigos desses homens à volta também todos armados a rirem-se, e eles a discutirem a si mesmo, e a gente a pensar, que eles pegam na arma a qualquer quando é que eles momento? começam a disparar uns contra os outros, mas tudo com uma aparente descontração. Mas era engraçado porque era uma descontração, mas com um perigo iminente, assim, a qualquer momento poderia acontecer. Se calhar não qualifica como engraçado. Sim, mas é uma experiência diferente. Mas é uma experiência diferente. Como é que... ao mesmo tempo estranha, porque normalmente quando tu vês pessoas armadas tens sempre aquela noção de que está tudo ali em alerta geral, e de repente tens numa situação está toda a gente a rir Mas, por exemplo, o oposto senti em Israel. Que muitos polícias armados e fortemente armados a tentarem passar uma sensação de segurança, de calma, e sentires que a qualquer momento podia haver um raid, podia haver. Aliás, o nosso hotel era um quarteirão da Embaixada dos Estados Unidos, e numa das noites um carro armadilhado rebentou à porta da Embaixada. Ou seja, eu lembro-me, já estávamos todos a dormir, e depois eram umas 2, 3 da manhã, um estrondo enorme,
a reação, pelo menos do meu colega de quarto, foi saltar para debaixo da cama, claro, e proteger-se. Claro. Mas pronto, não deixou de ser uma viagem memorável, adorei Israel. Gostei do Muro das Lamentações, ir lá ver a zona onde Cristo foi crucificado. Sim. Tudo isso mexeu um bocadinho. Claro. Não sou uma pessoa muito religiosa, nem muito supersticiosa, mas é impossível estar indiferente, mas é impossível estar indiferente por toda aquela história. Eu lembro-me, nunca mais me esqueço de estar no Muro das Lamentações e pronto, fui lá como uma outra pessoa qualquer, como um cético, e quando toquei na parede, a sentir uma vibração, sentir uma coisa que deixava os pelos todos levantados. Claro. E também foi uma viagem muito, muito interessante.